Boa noite a todos. Vamos agora fechar nossos olhos e vamos lembrar que este momento é um momento só nosso. É um momento onde nós nos demos para que nós pudéssemos aprender e apreender muita coisa. Um momento em que talvez durante toda a semana nós jamais pensemos, porque são tantas coisas em nossa rotina que nos impede de enxergarmos aquilo que é extremamente importante para cada filho de Deus, o seu processo evolutivo. Então, que nós possamos aproveitar um pouquinho essa pouca hora em que nós estaremos conversando para relembrarmos a nossa natureza, para que nós possamos dar o devido valor à vida e o devido valor a cada atitude e escolha nossa. Por isso, neste momento tão precioso, só podemos estar com Deus, só podemos estar com Jesus. E humildemente nós solicitamos para eles bênçãos, um aumento de nossa racionalidade, raciocínio, um aumento de nossa busca do melhor entendimento e, se possível, da melhor aplicabilidade de cada entendimento que nós vamos absorvendo. E em razão disso, nós só podemos agradecer. Pai, Jesus, que o Senhor e sempre estejam conosco em nossas vidas. Assim seja. Boa noite a todos, que bom estarmos hoje, aqui juntos, para nós podermos estudar, ou melhor, bater um papo sobre um tema que ele é bastante interessante, que é o amor próprio. A princípio, eu fiquei pensando no seguinte: amor próprio, tá, autoamor. Acho que eu vou falar sobre autoamor. Só que eu comecei a refletir que talvez o autoamor possa ter alguma diferença em relação ao amor próprio. E em razão disso também, eu não começarei falando sobre essa diferença, mas falando sobre algo de uma forma muito singela, falando sobre algo que eu acho que é importante para nós. Porque se nós falarmos sobre autoamor, se nós falarmos sobre amor próprio, se nós não soubermos o que é amor, nada disso adiantará. Concordam? Bem, como eu disse, de uma forma muito singela, a gente poderia parar e pensar: o que é o amor? Muitas vezes nós podemos imaginar que amor é igual a amar. Só que nós, como bons alunos de português, Todos nós, bons alunos de português, nós podemos lembrar das nossas aulas lá no ensino fundamental que amor e amar são duas coisas diferentes, Um é verbo, outro é substantivo. E todas as vezes que a gente pode colocar esses dois instrumentos na nossa vida, a gente percebe que nós, pelo verbo, amamos o amor que nós sabemos amar, não é isso? Então, eu só posso pensar que o amor, ele é um sentimento,
que vem da nossa essência, um sentimento que está em nós e que nós não conseguimos deixar de senti-lo, mas o ponto é que cada um de nós, segundo o nosso caminho, segundo a nossa jornada, ama da sua forma. Cada um de nós sente o amor existente em si da forma que conseguimos compreendê-lo segundo a nossa jornada. Ou seja, o amor que eu sinto é diferente do amor da Suzana, que é diferente do amor da Aline, que é diferente do amor do Ageu, e assim sucessivamente. Então, se é desta forma, quando eu falo de amor, eu estou falando sobre o meu amor. Quando a Suzana fala sobre o amor dela, ela está falando sobre o amor que ela sente. Por isso que nós não temos a capacidade de compreender, às vezes, a dor e o sofrimento que alguma pessoa está sentindo ao nosso lado em razão das circunstâncias que a vida lhe trouxe. O máximo que nós conseguimos fazer é nós enxergarmos que, da mesma forma que quando nós temos o nosso amor magoado, nosso amor irritado, ou seja, o nosso amor contaminado com algo que, ao nosso ver, o deturpou, nós podemos imaginar que o outro também pode sentir algo semelhante. Estão acompanhando o meu raciocínio? E se é desta forma, quando alguém chega para nós e fala o quanto está sofrendo em razão do amor que ele sente, independente da circunstância, não poderia haver em nós nenhum julgamento em razão do seu sofrimento ou da sua alegria. Mas Jesus ele tinha nos falado: ame a Deus sobre todas as coisas e ame ao próximo como a si mesmo. Se é desta forma, no momento em que eu vejo um irmão meu sofrendo, independentemente do motivo pelo qual ele sofre, não deveria haver em mim nenhum julgamento, nenhuma nenhuma rispidez, nenhuma impaciência, nenhuma intolerância em razão daquilo, de como ele está reagindo ao seu processo. Por que que nós julgamos? Por que que nós nos impacientamos? Porque nós, na maioria das vezes, pegamos um sofrimento que nós temos na nossa vida e acreditamos que este, sendo o pior dos nossos sofrimentos, seria na mesma escala do nosso irmão. Será que é assim? O que eu acredito hoje é que cada um de vocês, na busca do seu entendimento, já hoje consegue sofrer muito menos pelo amor que você sabe amar do que antigamente, concordam? E por que isso? Porque hoje vocês conseguem compreender que este sentimento, a partir do momento que ele é deturpado, e aí quando vocês entendem a deturpação, ela pode ser até mesmo de uma forma positiva e exacerbada. No momento em que nós enxergamos isso e percebemos em nós que aquilo poderia não estar nos trazendo uma sensação prazerosa, ou seja, é um sentimento dolorido, sofrido para nós. Neste momento, nós podemos olhar para o nosso irmão e percebermos que nós não temos a capacidade, ou não deveríamos ter a capacidade de nos colocarmos como algozes deles que sofrem e que nós, pela nossa compreensão hoje, vemos que tal sentimento ele pode ser, pelo menos uma parte dele, ele pode ser
raciocinado por nós, compreendido o momento em que estamos vivendo e não alimentado a exacerbação que traria para nós uma, uma desarmonia no nosso ser. Se eu complicar, gente, vocês me falam, tá bom? Leonardo, você quer falar já? Sim, chegou uma pergunta, né? Enquanto você estava explanando aí sobre as diferenças aí, né? A pergunta que surge é então uma questão de intensidade do sentimento? Então, quando a gente pensa na ideia deste sentimento chamado amor, a gente às vezes acredita que quanto mais nós amamos, mais puro ele poderia estar, o que não é o caso. Quando nós falamos de amor, nós falamos em sua pureza celestial, nós falamos sobre liberdade. E na maioria das vezes, quando nós intensificamos o nosso amor ainda muito mal compreendido, ele mais escraviza do que liberta. Então, quando a gente para e pensa sobre a ideia da intensidade do amor, na maioria das vezes, nós que ainda somos seres em evolução, a gente acaba na intensificação do amor, a gente acaba se escravizando e, por consequência, tendo ações que não são tão boas face àquele sentimento original do nosso Pai Divinal. Compreendem? Então, quando você pensa na ideia da intensidade, a gente não traz a resposta efetiva sobre isso, sobre a ideia do amor. Quando nós falamos de um amor muito mais voltado para a origem celestial, nós estamos falando muito mais sobre um amor que levará a nós e àqueles que estiverem ao nosso redor liberdade e igualdade. E outras tantas características das leis divinais. Quando nós falamos sobre intensidade, e como nós estamos falando do amor, né, nesse sentido, eu não consigo enxergar que é questão de intensidade, eu consigo enxergar que é questão de entendimento sobre o sentimento. O que esse sentimento é para nós? Lembra quando nós estávamos falando sobre amor próprio? A gente estava falando sobre auto-amor? A gente só consegue efetivamente lidar com o sentimento amor através do entendimento que nós temos sobre nós mesmos e entendimento que nós temos sobre como nós reagimos ao nosso amor. E como que nós colocaremos esse amor substantivo na prática para que ele mais e mais se depure? Porque eu posso também colocar o meu amor na prática e, em vez dele se depurar, ele mais se degradar. Isso é um fator de involução? Não, é somente aquela história. Eu preciso colocar na prática, posso me equivocar inúmeras vezes até que eu consiga entender o caminho correto. Tudo bem? Pronto, Léo. Outra pergunta? Posso fazer a próxima? Uhum. Então tá bom. Então, o que que acontece? Nós recebemos uma pergunta que eu lendo assim nos convida para a gente olhar o amor assim com uma, talvez não como um destino, mas talvez como uma jornada. Então, a pergunta é o seguinte: podemos dizer que nós amamos o amor que conseguimos amar? Dentro da visão espírita, como o espírito vai ampliando sua capacidade de amar ao longo das encarnações? Né? Né, essa foi a pergunta original e eu só quero complementar, né? E aí eu poderia também perguntar assim para você, né? Quais são os mecanismos ou as lições que a sucessiva vida nos oferece para que esse amor, que talvez hoje seja tímido, um dia possa se tornar pleno e incondicional? Bem, eu já estava, pelo jeito, eu estava começando a responder a pergunta, né? Quando eu falei da ideia de que
nós colocamos em prática o amor que nós sabemos amar, e muitas vezes nessa prática a gente pode ir se depurando, ou a gente pode até degradar, entre aspas, este amor que nós acreditamos que é o melhor amor que existe. Porque, gente, a cada dia que passa, quando nós amamos alguém, a gente acha que este amor que a gente sabe amar é o melhor amor. Vocês concordam comigo? Só que aí a gente, pela prática da vida, a gente vai começando a perceber, opa, aqui não está muito bom, não, isso eu não estou gostando. E aí a ideia de não gostar aqui, não gostar ali, é que faz com que nós comecemos a lapidar a forma que nós estamos amando. Esse é um fato. Só que quando a gente coloca na prática e a gente vai percebendo as coisas que a gente não gosta, antes da gente chegar nesse processo, a gente ainda derrapa bastante. Por quê? Vamos lá. Será que até hoje a gente, de vez em quando, em razão de uma pessoa que a gente ama bastante, a gente não acaba buscando nela a nossa bengala? A gente não acaba colocando nela aquela ideia de que eu só serei feliz com ela, então ela precisa estar do meu lado? Coisas dessa natureza. Então, se é assim, que eu estou fazendo com o meu amor? Pela prática, eu vou testando a forma que os meus sentimentos, que ainda estão na lapidação, né? Eu estou lapidando os meus sentimentos, eu estou me lapidando segundo a minha jornada. E aí, na prática, eu descubro aquilo que eu gosto, aquilo que eu não gosto, e nesse pormenor eu vou. Muitas vezes, prestem atenção, antes de acertar, eu posso colocar em prática muita coisa que eu não gostaria que os outros fizessem comigo, mas eu quero fazer porque eu não quero sair perdendo. Então, eu gostaria de ser escravizada? Não, mas às vezes eu escravizo o outro, sabe? Eu gostaria de me sentir como uma, uma fonte de necessidade do outro a ponto de eu me sentir sufocada? Não, mas às vezes eu faço isso com o outro. Por quê? Porque quando fazem comigo, eu posso não me sentir bem, mas quando eu estou fazendo com outro, isso ainda está me trazendo aquilo que eu estou necessitada neste momento, segurança, estou me sentindo feliz por ter a pessoa que está do meu lado é alguém que eu amo, e assim sucessivamente. Então, nessa hora, quando a gente observa esse processo, a gente percebe que a nossa capacidade de amar, ela está muito mais vinculada. Sim, a ideia das minhas experiências, da minha prática em querer acertar, mas não significa que eu vou levar mais ou menos tempo, porque isso dependerá da forma que eu estiver compreendendo o amor que eu aplico ou sinto em relação ao outro e em relação a mim mesma. Deu para entender a resposta? Léo, tem alguma outra? Não, acabou? Amor. É, então, como eu estava falando antes, então, se este meu amor, aquilo que de repente hoje eu consigo já sentir, e isso é divino, por quê? Porque vocês sabem que nós, seres humanos, seríamos as únicas dentro do que a gente conhece hoje, seríamos as únicas criaturas que compreendem os sentimentos que temos em nossos corações. Então, por exemplo, o cachorro ele ama o seu dono, mas ele não sabe que ele ama, ele só sente.
Ele não consegue identificar os sentimentos que ele possui. Nós, seres humanos, hoje temos a capacidade, pelo raciocínio, compreendermos aquilo que nós sentimos. É claro que eu posso, por exemplo, sentir alguma coisa, raciocinar o que eu estou sentindo, mas eu posso, por exemplo, denominá-la de uma forma diferente. Então, em algumas situações, as pessoas podem chegar e falar o seguinte: ah, eu estou muito chateada em relação a determinada coisa. Eu denomino o sentimento que eu tenho como chateada. Mas se a Roseli tivesse a mesma sensação, o mesmo sentimento que eu, talvez a Roseli poderia falar que está frustrada. Isso não acontece? Por quê? Porque cada um, ele pode, em razão das experiências que ele teve na vida, ele identifica determinado sentimento e o nomenclatura, e o nomina, desculpa, e o nomina como algo que ele acha que é o que as pessoas falam. Isso traz algum problema? Não. Por quê? Porque a partir do momento que ele nomina determinado sentimento, ele está identificando algo. Se ele identificar algo, ele vai utilizar das suas ferramentas para ele poder trabalhar esse sentimento, lapidar esse sentimento e superar esse sentimento através do seu entendimento sobre aquilo que ele estava vivenciando e sentindo. Tudo bem? Ok. Léo, você tem mais perguntas? Você levantou a mão? Tenho sim. Logo você perguntou sim. Não tem mais pergunta, eu falei que não tinha pergunta, apareceu. Então, vamos lá. Essa pergunta, eu acredito que ela toca num ponto que deve ser dúvida de todos nós, né? Que é exatamente a fronteira entre o amor próprio e o egoísmo. Então, a pergunta é: como podemos desenvolver esse amor interior sem cair no egoísmo, mantendo o equilíbrio saudável entre o cuidado com o outro e o cuidado com nós mesmos? Então, essa pergunta ela é muito boa porque ela acaba nos trazendo a necessidade de nós compreendermos o que é auto-amor e o que é amor próprio. Por quê? Porque quando a gente fala, eu até fiz uma colinha aqui, tá, gente? Fiz mesmo. Fiz uma colinha, porque eu sei que eu ia começar, mesmo como diz o outro, inspirada, eu ia começar a fazer confusão. Mas vamos lá. Quando a gente fala sobre auto-amor, nós estamos falando sobre um processo interno que existe em nós. Mas quando a gente fala sobre o amor próprio, nós estamos falando sobre resultado. Eu achei essa ideia fantástica. Por quê? Porque, de início, a gente pode parar e pensar que auto-amor e amor próprio é a mesma coisa, mas não é. Porque quando eu estou no meu processo, gente, claro que são denominações, tá bom? De repente, as pessoas podem até colocar de uma outra forma. O meu apoio, por exemplo, pode achar que eu estou utilizando até as denominações erradas, mas eu só quero que vocês entendam que existe uma diferença. E acredito que essa diferença esteja dentro das denominações que eu vou trazer para vocês, vai dar para vocês entenderem. Mas quando a gente fala de auto-amor, nós estamos falando sobre todo o processo que nós faremos para que a gente possa até compreender o amor que a gente sabe amar. Para a gente poder compreender a nossa capacidade de amar. Então, é todo um processo interno quando a gente fala de auto-amor. E nesse processo interno que a gente fala de auto-amor, nós chegaremos a um ponto que nós começaremos a enxergar o amor próprio, que é o resultado de todo esse processo. Então, no momento em que eu chego e eu pego esse auto-amor e eu coloco
como a ideia de um resultado, eu também estarei falando sobre a ideia de que a partir do momento que eu identificar-me e poder até afirmar que eu tenho esse auto-amor, eu começo a entender a diferença entre eu ser egoísta ou não quando eu me amo. Vocês entendem? Por quê? Porque nós não estamos falando quando a gente fala sobre a ideia do auto-amor, nós não estamos falando sobre a ideia daquele egoísmo egocêntrico. Nós não estamos falando sobre a ideia daquele egoísmo que todo mundo tem que se voltar para você, que toda a sua vida tem que se voltar para você. Não é isso que nós estamos falando. Mas enquanto nós estamos no esse processo interno de auto-amor, a gente pode fazer essa confusão. E como nós ficamos muito tempo da nossa vida vivenciando a, a ideia de que pensarmos em nós é egoísmo, de uma certa forma, vou colocar assim para vocês entenderem, de uma certa forma, esse processo que antes para nós era interessante, depois nós começamos a descobrir que nós acreditarmos que nós nos amarmos é extremamente positivo, a gente hoje se ama com cautela. Vocês conseguem entender o que eu estou falando? Porque vamos dizer o seguinte, olha, primeiro eu me amava demais exacerbadamente, egocentricamente, vamos botar dessa forma. Então, era aquele amor que todo mundo tinha de me amar e eu sou a coisa mais importante do mundo. Aí veio um período enorme da nossa vida que toda a humanidade ela começou a sentir a pressão de que se amar demais é egoísmo. Espera aí, não é assim que funciona. E aí o que que aconteceu? Massacrados por essa ideia de que nós não podemos nos amar porque era egoísmo, que nós só estávamos pensando no nosso umbigo, nós fizemos o quê? Começamos a querer evitar de nos amar. Só que teve um ponto. A partir do momento que a gente saiu do 8 para 80, a gente viu que isso também não é legal. A gente viu que a gente se abandonou. A gente viu que amar demais também o próximo, a gente acaba se perdendo no processo e a gente acaba amando errado o próximo. Isso tudo, gente, é um processo de auto-amor. Lembra do processo interno? Isso também é um processo de auto-amor. É a ideia de você começar a entender como é que você está vivenciando a sua vida. E aí, continuando, a gente foi lá para o 80. Quando a gente foi lá para o 80, que a gente chegou e falou o seguinte: opa, peraí, eu também não posso, eu preciso olhar para mim. O que adianta eu estar amando todo mundo e eu não estar me amando? Aí vem aquela expressão é muito ruim, mas é uma expressão muito usada por nós. Aí a gente começa a se sentir o cocô do cavalo do bandido, né? Assim, tá. Aí descobrimos que, ok, a gente pode se amar, que legal. Só que quando a gente começou a falar, ok, eu posso me amar, por incrível que pareça, todo esse período de opressão vai servir para alguma coisa. Por quê? Porque eu posso me amar, mas eu tenho um freio. Que freio? Eu não quero ser egoísta. Então eu não quero voltar para o 8. Eu não quero sair do 80 para voltar para o 8. Eu cautelosamente estou me amando, tentando compreender o meu processo. E isso é fenomenal. Por quê? Porque assim eu consigo, devagar, eu posso chegar até a plataforma onde eu estarei amando a mim de uma forma serena, de uma forma até divinal, enquanto também estarei amando o outro com a mesma, aí eu vou usar a palavra intensidade, com a mesma facilidade que eu comecei a me amar. Por quê? Porque este amor que eu cautelosamente estou tentando conhecer em mim, que é este auto-amor e depois o meu amor próprio, eu poderei fazer com o outro porque eu estou praticando em mim. Aí vem o equilíbrio saudável.
Aí vem todo o cuidado que eu tiver comigo, eu terei com o outro. Começarei. Lembram quando a gente fala que os espíritos evoluídos, eles amam a todos de uma forma muito igual? Lembram que eles têm essa capacidade? Então, como será que eles aprenderam isso? Como será que eles foram aprendendo a amar o outro, se não foi amando a si mesmo? E amando a si mesmo, eles viram quão era maravilhoso amar aqueles que estavam ao nosso redor. Acho que eu respondi. Bem, conforme você vem nos ensinando, né? Então, isso é só para ver se eu aprendi, né? O alto amor é esse processo interno, certo? Então, eu acredito que a próxima pergunta que nós recebemos vai justamente, sabe, assim, no coração de como vivenciar esse processo. Então, a reflexão é a seguinte: será que o alto amor é, em essência, reconhecer a presença divina dentro de nós e, a partir disso, aprender a amar não só o que temos de bom, mas também acolher nossas imperfeições, entendendo que tudo faz de nosso aprendizado espiritual? Quem é que a gente ama quando a gente fala de alto amor? Hein? Lembra que eu falei que o alto amor é aquele processo interno? Lembra? Quem é que a gente ama quando a gente está nesse processo de alto amor? A primeira resposta, a mais clara possível, é que a gente está amando a si mesmo, não é isso? A gente está aprendendo a se amar. Mas, de novo, quem somos nós? Quem é que a gente está aprendendo a amar? Quando a gente fala que a gente está aprendendo a se amar, nós estamos falando que nós estamos aprendendo a amar quem nós somos. Depois de tudo o que a gente vivenciou, a gente é um resultado. E nós estamos aprendendo a amar este resultado, minuto a minuto do nosso viver. Por quê? Porque eu estou aqui agora, daqui a 5 minutos eu sou uma pessoa completamente diferente. Agora, quem sou eu? Quem são vocês? Como já foi dito inúmeras vezes, nós só temos uma resposta para dar quando a gente fala quem sou eu. Lembra qual é? Somos filhos de Deus. Não é isso? Criaturas criadas pelo Pai Criador. Essa é a resposta, a mais correta, pelo menos por enquanto. Todo o resto, eu sou Adriana, mãe de fulano, esposa de cicrano, não sei o quê, todo o resto é instável, ou seja, eu estou hoje, mas não vou estar daqui a um tempo. Mas essa de que eu sou filha de Deus, criatura criada pelo Pai Criador, ela é imortal, essa resposta, ok? Porque estará conosco por todo sempre. Então, quem é que eu estou aprendendo a amar? Eu estou aprendendo a amar o ser divinal que há em mim. Quem é este ser divinal? Este ser divinal é o peixinho do peixão. É filho de peixe, peixinho é, não é isso? Então, nós estamos aprendendo a amar a essência que nós somos. E mesmo que a gente não diga que nós somos parte do Pai, aquela coisa toda, que voltaremos e tal, que nós somos seres individuais, que depois que o Pai nos criou, saímos dele, como diz o outro, igual um filho sai de sua mãe, mas ele se torna independente, né? É a mesma coisa, saímos do Pai, agora nós somos seres independentes e é isso que Ele quer de nós. Mas, ainda assim, do mesmo jeito que muitas vezes a gente aprende a amar o pai e a mãe de alguém pelo filho ou pela filha, não é assim? Muitas vezes eu só vou amar os meus sogros em razão do filho que eles têm.
Eu só vou amar a irmã do meu marido em razão do irmão que ela tem. Entendem a ligação? E a partir do momento em que vamos pensar ainda na ideia do parentesco, eu nunca conheci uma pessoa, de repente chegam para mim e falam o seguinte: Nossa, fulano é seu irmão. Papai pulou o muro, né? Fulano é seu irmão. Aí o que que acontece? Você olha para a pessoa, a forma de você encarar essa pessoa, ela já muda. Não estou dizendo que você vai amar, mas alguma coisa muda. Eu estou mentindo? Não, né? Então, dessa mesma forma, a partir do momento em que eu, amando a mim mesma, amando a minha essência, eu começo a entender, a amar os filhos deste meu pai. Eu começo a enxergar. Eu sei que vocês podem falar assim: ah, mas hoje a gente sabe que todo mundo é irmão, mas a gente não sente. A gente sabe, sabe porque dizem, mas a gente não sente. É o mesmo fator. No momento em que eu sinto que eu sou filha de Deus, eu enxergo toda a minha irmandade. Por quê? Porque eu cheguei na minha essência divina. E é por isso que os nossos irmãos, os benfeitores espirituais, como diz a nossa amiga, né? Irmãos superiores, né? Foi assim que eles foram amando aqueles, todos os irmãos que eles necessitam auxiliar e orientar, porque eles conseguiram, amando a si mesmos, identificarem seus irmãos. Será que eu respondi? Então, quando fala a ideia de amar, não aceitarmos só o que é bom, mas aceitar nossas imperfeições, também é muito interessante. Por quê? Porque lembram quando eu falei que a gente chega na nossa essência? A minha resposta, por exemplo, ela foi, né, espiritual, né, assim? Mas vamos tentar entender como que a gente pode é, amar os nossos irmãos, amar aqueles que estão ao nosso redor, ou pelo menos amar aqueles que estão mais próximos. Como é que a gente pode amar se são tão cheios de imperfeição? Como é que a gente pode relevar aquilo que às vezes nos traz extremo incômodo? Se eu consigo compreender no meu em mim que as minhas imperfeições elas fazem parte do meu caminhar, se eu consigo compreender que as minhas imperfeições elas estão ligadas à ideia da minha ignorância da vida e que eu ainda muito caminho preciso percorrer, mais eu me torno compreensível em relação à ignorância e às dificuldades que os nossos irmãos possuem. Por quê? Porque você vai se equiparando. Se você consegue se perdoar, normalmente você já consegue olhar para o outro. Seu olhar ele vai se purificando em relação ao seu irmão. Então vamos colocar da seguinte maneira: se eu chego e eu consigo entender que eu sou capaz de matar alguém por quê? Por legítima defesa, não importa, mas eu sou capaz de matar alguém para defender uma pessoa que está à minha frente ou que eu amo, às vezes até quem eu não amo, mas em razão daquilo que eu estou vendo acontecer, eu vou lá, vejo que alguém está apontando uma arma para outra pessoa, e aí no desespero eu vou, pego um pedaço de madeira e bato na pessoa para ela não matar a outra. E infelizmente essa pessoa acaba morrendo. Se eu sou capaz de matar alguém numa situação como essa, na maioria das vezes, e aí eu entendo que eu sou capaz, eu me flagro nessa realidade. Não estou dizendo que a gente precisa
fazer. Eu estou dizendo que a gente precisa se entender nessa realidade. Quando alguém passar por isso, seu olhar vai ser diferente. Você não julgará da mesma forma. É diferente. E é assim que a gente vai amando o outro, apesar das suas imperfeições, e amando o outro, apesar das suas virtudes. Ah, mas por que apesar das virtudes? Uai, porque se tudo é subjetivo, às vezes até uma virtude de alguém pode ser algo que incomoda os outros. E tudo isso faz parte do nosso aprendizado espiritual. Tudo isso faz parte da nossa jornada. É para isso que nós estamos caminhando. Léo, Bem, se nós falamos até agora muito sobre essa construção do amor próprio, a próxima pergunta aborda as consequências da sua ausência. Então a pergunta é: a falta de amor próprio pode gerar desequilíbrios espirituais? com certeza, com certeza. Por quê? Porque cada um de nós, para que nós fiquemos em pé, ou seja, para que nós vivenciemos uma vida mais harmonizada, nós necessitamos de pilares. Que pilares são esses? Cada pessoa, ela tem o seu pilar. Cada pessoa pode entender, segundo seus valores, que sem determinada coisa ela não ficaria em equilíbrio. Então, algumas pessoas podem pensar que só tendo milhões que a pessoa vai ficar equilibrada, ou só tendo um amor do seu lado que ela vai ficar equilibrada. Então, isso depende de cada pessoa, é muito individual. Mas existem pilares que eles, mesmo a gente não sabendo, eles são necessários para nós. Então, vocês já viram aquela história? Meu coração bate, mas eu nem sei que ele está batendo, não é isso? Meus rins funcionam, mas eu não tenho nada a ver com o funcionamento deles, não é assim? Mas um dos pilares que nós necessitamos é a história de nós termos, vou chamar como resultado o amor próprio. Por quê? Porque desde que nós fomos criados na figura hominal, nós estamos tentando compreender o que é esse amor que nós temos dentro de nós, mesmo que a gente não saiba disso. Porque nós descobrimos que o Pai é essência, ele é essencialmente amor. E nós, sendo filhos deles, nós também só criamos amor. Só que, como nós ainda seres imperfeitos que somos, quando a gente cria amor, a gente acaba muitas vezes deturpando o amor que nós sentimos. Então, o que é uma mágoa? O que é uma raiva? O que é a vingança? O que é tudo que parece que existe dentro de nós de uma forma negativa? Tudo isso são amores que foram sentidos de uma forma equivocada. Então, quando eu sinto uma mágoa, é porque meu amor foi magoado. Quem magoou meu amor? Eu. Quando eu sinto raiva, é porque o meu amor, ele foi provocado, ele foi testado e eu fiquei com raiva da situação. Então, quem provocou a raiva? Quem criou a raiva? Fui eu. Se nós somos essencialmente amor, nós somos uma fabricazinha que produz amor,
Só que em determinados momentos parece que falta luz, e na hora que volta a luz, o negócio fica ruim. A gente acaba produzindo amor assim, de uma forma, como diz outro, com defeito, né? A partir do momento que a gente acaba produzindo esse amor com defeito, o que que acontece? Esses pilares que nós necessitamos para que a gente possa aguentar aquilo que nós estamos produzindo pela nossa ignorância e os nossos equívocos, escolhas equivocadas, um deles é a gente ter o amor próprio. Mas, de novo, quando eu falo em amor próprio, eu estou falando que nós já construímos em nós, fizemos um processo interno, aonde a gente já construiu alguma coisa desse amor próprio, mesmo que o meu amor próprio esteja muito frágil ainda, mas ele é um dos meus pilares. No momento em que meu pilar ele começa a ser duvidado por mim, quando eu começo a duvidar de quem eu sou, de quem eu estou, da minha capacidade, disso tudo, o meu pilar ele começa a balançar. A sua fundação ela começa a rachar. E aí, neste caso, se um dos pilares ele está em desequilíbrio, eu não vou estar equilibrada. Eu também vou estar seguindo o ritmo dele. Se nós estamos falando sobre desequilíbrio de alguém, de um filho de Deus, não existe possibilidade de eu estar desequilibrada emocionalmente sem estar desequilibrada espiritualmente. Por quê? Somos todos energia. Se somos todos energia, estamos vibrando no desequilíbrio, o desequilíbrio é espiritual. Se eu ficar muito tempo neste desequilíbrio, produzindo energias, eu vou estar em sintonia, essas energias negativas, eu vou estar em sintonia com essas energias mais negativas. E aí já começam outros desequilíbrios, outros processos que, somados ao meu desequilíbrio individual, pode ainda mais agravar o meu processo. Respondi? Bem, agora nós vamos tocar num ponto que para mim é muito delicado e vai exigir de todos nós um olhar que para mim tem que ter muito profundo, respeito e compaixão, até porque nós passamos nisso agora no mês passado. A pergunta que nos chega, ela busca entender exatamente a conexão que você está falando, né, sobre esse alto amor e o ato de muito desespero. Então a pergunta é: podemos dizer que todo suicídio em sua raiz é uma consequência de falta de amor próprio? Eu não gosto de fazer essa relação, porque ela seria extremamente cruel, na minha opinião. Mas eu posso dizer que pode haver aquele, lembra que eu falei de um dos pilares ele está em desequilíbrio? Uma pessoa que ela está bem firme no seu amor próprio, que ela está bem firme no seu processo de alto amor, essa pessoa, ela dificilmente ela acabaria caindo nessa atitude mais drástica. Por quê? Porque quando nós nos conhecemos, e aí eu vou falar de uma forma assim muito, como dizia Joel, né, pé no chão, quando nós nos conhecemos, todas as dificuldades, todas as dores que nós sentimos, nós temos, no mínimo, uma indicação do que realmente a produziu. Ou seja, estou falando de algo que está muito acima de nós. Claro que sim, porque falar que nós nos conhecemos,
efetivamente está muito acima do nosso ainda patamar evolutivo. Mas quando nós já temos indícios de quem nós somos, através desse processo íntimo do auto-amor, quando a gente começa a se compreender e a gente começa a passar por circunstâncias dolorosas, aquelas que nos trazem aquela dor lancinante, normalmente a gente pode até sentir essa dor, mas logo depois a gente já consegue fazer uma reflexão um pouco mais profunda sobre o que nós estamos vivendo e vai ficando um pouco mais fácil de nós lidarmos com as experiências dolorosas. Mas dizer que o suicídio é uma consequência da falta de auto-amor, não. Porque existem muitas coisas, muitas circunstâncias que elas associadas a essa falta do auto-amor é que podem provocar num filho de Deus esse último recurso. Pronto. Vamos lá. Temos outra pergunta. Bem, depois que a gente abordou né, você veio aí delineando, né, sobre a relação indivídua, a próxima pergunta, ela questiona o impacto que esse tema tem na jornada de todos nós como sociedade, né? Tanto que está lá na Livro dos Espíritos, a Lei da Sociedade. Então a pergunta é: o amor próprio contribui para o processo de aperfeiçoamento moral e espiritual de toda a humanidade? Então, segundo o que eu estou falando até agora, sim, é natural, é o processo. Eu estou colocando essa ideia do amor próprio, eu estou colocando a ideia de que, vamos botar, eternamente nós estaremos num processo de conhecimento íntimo. Eu acredito que mesmo quando nós estivermos, né, no patamar angelical, nós ainda estaremos num processo de aprendizado, porque se nós, em algum momento da nossa criação, a gente parar de aprender, a gente se tornaria perfeito. E perfeito só Deus. Então, enquanto estamos ainda pequenininhos, é essa ideia que nós temos. Estaremos sempre aprendendo algo mais. E se é desta forma, a partir do momento que eu acabei de dizer para vocês que nós somos, em essência, amor, e o que nós estamos fazendo hoje é buscando a aplicação do alto amor para a gente chegar a um resultado de amor próprio, o que nós estamos fazendo é tentando conhecer a nossa essência. E se nós estamos tentando conhecer a nossa essência, significa dizer que o nosso processo de aperfeiçoamento ele está intimamente ligado a este processo íntimo. Porque eu só posso agir naquilo que eu sei existir. Se eu não sei que existe, eu não ajo. Por exemplo, brincadeira, tá, gente? Mas, por exemplo, eu só vou estocar ar quando eu souber que existe ar. Não é isso? Eu só consigo criar o vácuo quando eu souber da existência do vácuo. Então, hoje vocês veem, hoje a gente consegue ver equipamentos que conseguem colocar num ambiente o vácuo onde os astronautas treinam, aquelas coisas todas, não é isso? Estou falando besteira, não, né? Então, a partir do momento que a gente sabe da existência de alguma coisa, a gente pode criar essa alguma coisa ou lapidá-la, trabalhar para que ela se aperfeiçoe.
percebe? Então, entendo eu que este processo, este resultado que nós alcançamos e vamos buscá-lo eternamente, porque o meu amor próprio de hoje, ele não será o meu amor próprio quando eu for um ser angelical, assim queira Deus, e eu, né? O meu amor próprio não será igual. Mas o que eu conseguir conquistar hoje já será um passo enorme para mim, para o meu aperfeiçoamento. Pronto. Vamos lá. Então, depois você nos explicou, eu acho que a próxima pergunta, ela talvez busque entender, né, como que isso se reflete no nosso dia a dia, né? Então, a pergunta começa na máxima que é muito conhecida por todos nós, né? É dando que se recebe. Aí, a partir disso, a pergunta continua. Até que ponto amar a si mesmo é justamente a condição para que o amor possa, de fato, circular e alcançar os outros? Eu vou tentar colocar de uma forma mais clara. Lembra quando eu falei sobre eu só posso agir se eu souber que existe? Se eu não consigo entender o que é amar e amar uma pessoa imperfeita como eu sou, eu acabo não conseguindo amar o outro da melhor forma. Eu posso amar o outro, mas eu não consigo amá-lo da melhor forma, de uma forma mais compreensiva. Muitas vezes a gente chega e fala o seguinte: ah, mas eu conheço pessoas que elas amam muito mais ao próximo do que a si mesmas, porque elas vivem numa vida de sacrifício, fazem tudo pelos outros e esquecem da vida dela. Só de nós falarmos que a pessoa esquece da vida dela, ela já não está amando direito. Significando dizer que possivelmente essa pessoa ela pode estar levando a outra pessoa experiências que testarão. Ela será uma pessoa do escândalo. Por quê? Porque ela levará essa pessoa à necessidade dessa pessoa saber lidar com a exacerbação. Ou seja, se essa pessoa ela explorar quem está agindo desta forma, ele estará caindo na sua prova. Se essa pessoa compreender que essa outra está se doando demais e que ela precisa compreender que isso não faz bem a ela, talvez ele esteja superando a prova. Então, quem está neste sacrifício da sua vida em razão do outro, ela está sendo muito mais um objeto de escândalo do que propriamente amando de uma forma divinal. Lembra? Amor é liberdade, não é escravidão. Então, ela ainda está amando de uma forma equivocada. E está dando ao outro uma experiência em que ele vai precisar passar, porque isso vai ser uma prova. Então, ela também está sendo aquela pessoa que poderia ser chamada de que provoca o escândalo ou escandalosa. Entendem? Então, até nisso nós precisamos parar e pensar. Até que ponto toda a minha dedicação e sacrifício está sendo positivo? E eu só consigo entender isso se eu tiver o amor próprio. Ou seja, tiver trabalhando em mim com as ferramentas que eu possuo, aquilo que resultará no meu amor próprio, através do meu processo de auto-amor. Deu para entender? Então, quando a gente fala é dando que se recebe, a gente esqueceu que antes de nós darmos para o outro e receber o amor do outro, a gente precisa dar a nós o nosso amor para a gente receber o nosso amor, que são duas coisas diferentes.
Eu receber o amor do outro seria somente uma somatória daquilo que eu já deveria ter em mim. Meu amor é que eu preciso, é necessário para mim, o amor do outro é secundário. Ele só vai somar a minha felicidade, mas eu preciso ser feliz por mim. E eu só consigo isso quando eu faço a prática do alto amor para resultar no amor próprio. Entende? Então, sim, é maravilhoso, é dando que se recebe. Eu preciso amar o outro para eu receber o amor do outro. Então, vamos aplicar em nós. Eu preciso dar amor a mim para eu receber o meu amor. Então, não está errado, porque o próximo, mais próximo de mim, sou eu mesma. Pronto? Acabou? Ok. Então, gente, eu vou aproveitar agora que eu fiz as minhas anotações, elas são importantes para serem faladas. Vamos lá. Ai, peraí. Quais são as ferramentas? Vamos lá. Como é que eu posso praticar o auto-amor? Como é que eu posso praticar o auto-amor? Lembra que eu falei que é um processo íntimo, né? É um processo interno que eu preciso aplicar? Então, como é que eu posso praticar o auto-amor em mim? Primeiro instrumento, perdão. Acho que eu nem preciso explicar isso, né? Primeiro instrumento que eu necessito é o perdão. E é o perdão de quem? Meu. Perdoar-se. Eu não preciso do amor do outro para eu conquistar o meu amor próprio. Eu preciso é do meu perdão. Para eu ser feliz, eu até posso, por uma ideia equivocada, achar que eu preciso do amor do outro. Mas para que eu possa praticar o alto amor, eu preciso me perdoar. E lembrando, este perdão, ele precisa ser analisado em cada circunstância da minha vida. Por quê? Porque às vezes a gente passa por experiências que o auto perdão ele é essencial e a gente nem sabe que precisa dele. Então vamos lá. Exemplo clássico, uma mulher que viveu com uma pessoa durante 10 anos, na hora que terminou, ela fez o quê? Disse o quê? Foram 10 anos perdidos, né? Assim que se fala. Só que, por que que essa pessoa ela necessitaria do perdão? Porque ela pode pensar o tempo todo que ela, para ser feliz, precisaria do perdão do outro. Só que o que ela não consegue entender é que quando ela afirmou que foram 10 anos perdidos, ela acabou de marcar uma sentença contra ela, dizendo que ela foi a causadora de 10 anos perdidos. Então, ela precisa se perdoar pela má escolha, entre aspas, que ela fez. Muitas vezes a gente precisa parar e pensar, nessas circunstâncias que o meu coração está oprimido, será que eu não preciso me perdoar? Será que eu não preciso olhar para mim e falar o seguinte: poxa, no momento em que eu escolhi porque eu achava que era o melhor para mim. Só que agora é uma outra fase, eu cresci e aquilo já não é suficiente para mim. Então, agora, perdoe-se, lembre-se que esses 10 anos foram fantásticos, porque foram cheios de aprendizado. E não durou 10 anos se não teve momentos felizes. Então, teve, pode ter tido muito momento ruim, mas momentos felizes teve. E valeu a pena. Olha como é que a gente usa o raciocínio. Olha como é que a gente busca o autoentendimento, que é essencial para nós. Segundo, acolher-se. Porque no momento em que eu me perdoar, eu preciso me acolher. Eu preciso me acolher, eu preciso entender que eu sou merecedora de amor. E principalmente do meu amor. Eu preciso entender que eu sou a minha melhor amiga agora.
e que sem essa melhor amiga eu não vou dar conta de passar essa experiência bem. Passar eu vou, mas passar bem, porque eu não vou dar conta de ter uma pessoa, uma cobradora 24 horas no meu dia nesse momento. Então eu preciso me acolher. É uma outra ferramenta. Bem, Roseli vai adorar essa. Terceira, praticar meditação. Ótimo instrumento. Ótimo instrumento. Por quê? Claro que não é obrigatório, gente. Isso aqui são formas, né, que eu estou falando com vocês, mas praticar meditação é maravilhoso, por quê? Porque na meditação você está com você e com o ser criador. E todos aqueles espíritozinhos que nos amam e que querem que a gente fique bem, né? Ok? Léo, eu vou te deixar falar, mas deixa eu terminar minha relação aqui, tá? É, seja paciente consigo mesmo. Ah, gente, vai. O que que vai acontecer? Você vai exigir de você o seu perdão. Você olha e fala, mas eu não consigo me perdoar, eu fui muito burra, isso, aquilo outro. Na hora que você foi, pensou em acolher-se. Ai, meu Deus, eu te amo, não, não me amo, não quero saber, você foi burra, papá, papá, papá. Ou seja, você não está se perdoando, você não está se acolhendo. Não conseguiu fazer meditação na Roseli, não conseguiu. Mas pelo menos seja paciente consigo. Sabe, é necessário nós sermos pacientes conosco no momento de dor. Isso também nos auxilia. Por quê? Porque praticando a paciência, a gente vai tendo, dando para nós a consciência para a gente atingir esse perdão e esse acolhimento. Percebe? Haja com generosidade consigo mesmo, que isso também é imprescindível. Por que generosidade? Por que a generosidade? Porque quanto mais a gente cobra, menos, mais pobre a gente fica, concorda? Se eu me cobro o tempo inteiro, eu não enriqueço. Mas se eu paro a cobrança e eu começo a florescer essas sementes do perdão, do acolhimento, da meditação da Roseli, que é importante, né? Da paciência, olha o quanto a gente enriquece, olha o quanto a gente se dá as oportunidades para a gente enxergar essa vida com muito mais cor. Ok. Para isso, quando a gente fala do processo de auto-amor, nós estamos falando esse processo interno, diante daquilo que eu já falei para vocês. A gente precisa do autoconhecimento, que eu acabei de mencionar para vocês. Esse é um processo, isso faz parte, é um instrumento, é uma ferramenta que a gente precisa. E, gente, mais duas coisas: autotransformação, ou seja, a gente precisa aceitar mudança. A gente precisa acreditar que a gente pode mudar e vai ser bom para nós esse enfrentamento, sair da zona de conforto que nós temos e a aceitação. Aí é difícil, né? Aceitar tudo que está acontecendo, acreditar na justiça divina, acreditar no amor do Pai, acreditar que não somos vítimas, acreditar em muita coisa. Mas a partir do momento que nós estamos neste processo, usando de todas as ferramentas que eu falei anteriormente, a gente consegue aplicar esse auto-amor. E aí a gente vai buscar o resultado. Qual é o resultado quando a gente fala do amor próprio? A gente está falando do autocuidado, vocês concordam? Porque a partir do momento que eu sinto que eu estou no auto-amor, eu estou no amor próprio, que eu estou na minha construção do amor próprio, eu estou me cuidando. Então, o autocuidado é essencial, o respeito por mim e pelas circunstâncias, e
mais do que nunca acreditar que tudo que nós fazemos e todo resultado que nós achamos, construímos em nós, que é chamado do amor próprio, não foi ato de egoísmo. Nós precisamos diferenciar a ideia do egoísmo com o autocuidado e o autoamor. Tudo bem? Vamos lá, Léo? Vamos lá. É, a primeira não é a pergunta, né? Mas ela só afirmou e você pode comentar. A pergunta foi, né? O que eu entendi então é que quando aprendemos a nos amar, assim deixamos de buscar amor fora e passamos a irradiar amor. Perfeito. Mas vamos lá, nós somos seres sociáveis, né? E a ideia de buscar o amor fora é imprescindível para nós, né? Não estou falando que nós é imprescindível no sentido de dependência, mas eu estou falando que como seres sociáveis, seres que vivem num coletivo, essa troca de amor é muito importante para nós. Então, nós sempre estaremos na busca desse sentimento. E esse sentimento não tem a ver com amor, é, com intensidade. Por exemplo, você ter o respeito, você ter a alegria do outro de sua presença. Você não precisa ter o amor, mas a amizade, que é um amor também, ela é essencial para nós. Então, nós procuramos amizade o tempo inteiro porque nós somos seres sociáveis, coletivos. Só para que isso não fique fechado, como foi trazido aqui, mas é perfeito quando nós falamos que a partir do momento que nós nos amamos, a partir do momento que a gente aprende a se amar, e lembre-se que esse aprendizado ele vai continuar, 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 continuar eternamente aí, quando a gente aprende a se amar, a gente não tem a necessidade do amor do outro, mas a gente quer somar o nosso amor ao amor do outro. Por quê? Lembra qual foi a expressão que a gente usou aqui em cima? É dando que se recebe? Porque o outro também precisa aprender a se amar. Lembram disso? E às vezes somos nós, amando o outro e buscando a amizade ou outros amores mais profundos, que a gente também vai auxiliar o outro a aprender. Ok, que mais? Tem mais? Agora vem uma? Tem. Vamos lá. É, a depressão é a consequência da falta de amor próprio? Você poderia falar um pouco sobre esta relação? Eu acho que a minha resposta ela vai estar muito vinculada à ideia daquela pergunta que foi feita relativa ao suicídio. Eu acho muito ruim nós colocarmos, fechar uma sentença como se aquela pessoa que tem depressão é aquela pessoa que ela não se ama, sabe? Eu não gosto de fazer essa relação. Mas eu posso dizer para você que uma pessoa que entra em depressão, e aí eu estou falando de depressão, algo patológico mesmo, existem inúmeros fatores que levam uma pessoa a ficar doente nesse processo, efetivamente doente. Posso dizer que um dos fatores pode ser o fato de que a pessoa ela pode estar inibida de se amar? Posso colocar isso sim. Em que sentido? Porque ela não está acreditando em si mesma.
porque ela está passando por um momento que ela não está enxergando seus valores, né? O quanto ela é importante. Isso eu posso colocar, mas eu não gosto de fazer essa relação tão, sabe, como diz outro, baixar a espada e dizer que é por causa disso. Mas isso auxilia e muito no processo. Mas lembrem-se, depressão como doença em si, às vezes ela pode acontecer não só pelos fatores emocionais, claro que isso ajuda muito, mas às vezes a depressão ela pode também estar vinculada à ideia de até uma desorganização orgânica, que faz com que a pessoa ela possa mergulhar num processo desse e, somado às dificuldades da vida, parece que tudo fica num bolo só, como se fosse um panetone cheio de frutinhas, né? Então fica tudo num bolo só, ok? Mais alguma pergunta? Perguntas já foram encerradas. Ok. Bem, gente, é, eu espero que vocês possam ter aproveitado um pouquinho, deixa eu botar aqui, aquilo que nós hoje conversamos. Eu quis trazer de uma forma muito prática esse assunto para nós, para que a gente possa compreender que, apesar de tudo, este processo, este amor próprio, ele está muito, muito vinculado ao nosso querer, às nossas escolhas, às nossas ações. E que a gente, para que a gente possa atingir este resultado, este processo mais palpável para nós, a gente precisa sim estar ativo no nosso templo interior, estar ativo dentro de nós. Então, quando a gente coloca a ideia de que para que eu possa me sentir bem comigo mesma, eu preciso olhar para mim, é um processo íntimo em que nós já temos ferramentas que somos capazes de usar e que já as possuímos, e que essas ferramentas colocadas a nosso favor, elas nos darão condições para que a gente possa vivenciar a felicidade ou alegria, não sei como vocês chamam, mas até nos momentos de altas adversidades. Por quê? Porque se Jesus, ele no momento de sua grande dor, ele sabia que nós éramos capazes de ultrapassar tudo aquilo que nós estávamos fazendo naquele momento e nos tornarmos melhores por experiência própria dele. Hoje, nós conseguimos perceber no tamanhozinho que nós estamos, que nós já crescemos enormemente, porque quando a gente olha para nós, a gente sabe o quanto nós seríamos capazes de fazer tanta coisa, e que hoje a gente se recusa a agir da mesma forma, e que hoje, em tão pouco tempo da nossa existência carnal, através destes entendimentos que estão sendo trazidos por nós, seja pelas obras, pela codificação, pelas obras que vieram depois dela, seja pelas experiências da vida, seja o que for. Hoje a gente consegue enxergar o quanto nós somos capazes e o quanto nós, nos esforçando, conseguiremos superar as dificuldades. E mais do que isso, hoje pode ser o primeiro passo
para que a gente, com todas as ferramentas que nós já possuímos, nos esforçarmos para a gente fazer as pazes conosco. Tudo bem? Vou fazer a oração agora, tá bom? Então vamos fechar os nossos olhos. Se quiserem, coloquem seus pezinhos no chão. Aqueles que estão deitados podem ficar confortavelmente deitados. Só pensem assim nos pés da cama, né? Como se fossem os pezinhos. E vamos deixar que os últimos resquícios daquilo que esta semana tumultuada, esgotante, alegre, que nós tivemos, os últimos resquícios daquilo que de repente ainda está nos sobrecarregando, possam ser eliminados para a Mãe Terra. E que a gente agora se vincule ao alto, em nosso Pai, em nosso irmão, em nossa mãe, em nossos irmãos espirituais, dando-nos agora, através de nossa oração, um bem-estar, a certeza da presença daqueles que nos amam incondicionalmente, a certeza de nossa existência no momento presente, a certeza de que somos bênçãos, somos amor, somos amados e que talvez só falte em nós o nosso amor mais depurado. Pai, que o Senhor continue a nos abençoar e agradecemos de todo o coração essa oportunidade em que podemos aprender juntos um pouco mais sobre aquilo que hoje está nos trazendo tanto consolo, está nos trazendo tanta vontade de viver. Que o Senhor, junto com nosso irmão Jesus, junto com nossa mãe Maria, possam nos acompanhar nessa jornada e nos abençoar em todos os momentos em que nós, acertando ou errando, estivermos nos esforçando para crescer. Assim seja.